A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Maravilha. Bem, nós já gravamos um primeiro vídeo falando aí sobre a falsa crença unitária. Gravamos o segundo vídeo falando sobre a falsa crença politeísta. E esse vídeo agora, igreja, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os absurdos que a gente vê aqui nas redes sociais. Eu acredito que nós estamos no fim. Eu vou trazer algumas informações aqui, talvez você já saiba, mas eu vou falar, vai ficar registrado aqui. Existe um grupo invadindo aqui as redes sociais, internet, YouTube, pregando e declarando publicamente que Satanás não é um ser. Não é um ser. Ora, nós sabemos que o nome diabo, Satanás, quer dizer adversário, inimigo. Mas eu vou mostrar para você aqui a diferença que a Bíblia apresenta em relação a diabo e a carne, natureza. Eles estão dizendo que o diabo apresentado na Bíblia é apenas a natureza do homem. O diabo não é um ser, é uma coisa que foi criada dentro da religião para fazer medo às pessoas. É brincadeira, né? E tem aqui nas redes sociais, um pastor, que se denomina pastor, é o Moreninho. Ele disse que o endemoniado gadareno não era demônio. O cara sofria de uma enfermidade, de uma doença esquizofrênica. Ele tinha uma esquizofrenia. Ai. E o mais interessante é que uma multidão de crentes estão lá, seguindo o canal do cara. Seguindo o cara lá no canal. Diz a Bíblia, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Aliás, não é nem a Bíblia, é um ditado, né? Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Bem, diabo é um ser ou não? O que você acha? É esse o meu assunto aqui nesse vídeo. Eu tive experiências profundas, muito profundas. Mas antes de eu entrar nas experiências profundas, falar um pouquinho, eu quero mencionar para você aqui uma passagem da Bíblia. E você vai ver o que a expressão de Jesus aqui para o discípulo. A expressão de Jesus para os discípulos. Bem interessante, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Uma expressão bíblica, uma expressão de Jesus bem interessante. Olha, o capítulo 10 de Lucas, preste atenção. Lucas, capítulo 10. E veja aí o versículo de número 17. E voltaram os 70 discípulos, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. Olha a alegria deles aí, ó. Olha o 18. E disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eles estão dizendo que Satanás não é um ser. Jesus está dizendo que ele viu Satanás cair do céu. Isso é, Satanás é um ser. É um querubim rebeliado.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque vos sujeito os espírito. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora, veja o 21, se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas. Que coisa? Que coisa? Exatamente isso que os discípulos chegam falando. Os demônios, expulsavam os demônios. Ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Existe um grupo aqui, pregadores da graça, que se denominam pregadores da graça. Eles dizem que não existe demônios. Diabo não é um ser. Jesus está dizendo aqui que ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequenininhos. Apenas os pequenininhos, ou seja, os humildes, os que se voltam inteiramente para Deus, sabem dessa realidade que eu vou falar aqui. Todos aqueles que se envolvem com livros e história, se envolvem com a sabedoria desse mundo, se perdem na caminhada. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, começa a agradecer dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, apenas os pequeninos sabem da existência dos demônios, do diabo que está ao redor das pessoas. Só os pequenininhos vê, só os pequenininhos. No ano de 1990, aliás, no ano de 1980, quando eu me converti a Jesus, Satanás se apresentou-se a mim diversas vezes. E uma das vezes que ele se apresentou-se a mim, português perfeito, ele fala um português perfeito. Satanás falou comigo e disse que Deus mandava lá em cima. Deus manda lá em cima. Aqui embaixo nós faz e desfaz. E isso Satanás falou comigo pessoalmente. Eles estão dizendo que não existe demônio e nem existe diabo. Que diabo não é um ser. É apenas a carne. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu vi, eu presenciei. O mundo em que nós vivemos, irmão, está minado de demônios. Eles estão dizendo que não existe demônios, que é uma expressão criada para fazer medo às pessoas. Eu vi. Então veja. Esses pregadores são os mais perigosos da história, porque se você der ênfase, credibilidade às mensagens dele, você passa a viver um ateísmo espiritual. E é isso que eu quero falar aqui para centenas de pessoas que pararam para ouvir esse pregador da graça, que se dizem pregador da graça. Veja. Diz a Bíblia em Efésios 6 e 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando fala carne e sangue, está falando da natureza humana. Nossa luta não é contra a natureza humana, mas é contra principados e potestades. Quando fala principados e potestades, aqui nós temos duas visões. Primeiro, príncipe está relacionado aos demônios-chefe. Potestade está relacionada aos demônios comandados. Principados e potestade. Diz o apóstolo Paulo, não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, o que leva as pessoas a roubar é o diabo. É um demônio que age na vida das pessoas. Então não dê lugar ao diabo.
Na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Já no Apocalipse 12, 9, fala que Satanás engana todo mundo. Em 1 João 5,19, João disse que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob o domínio dos demônios. É o que João está dizendo. Lá em Tiago 4, versículo de número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Se o diabo fosse apenas a natureza do homem, então como é que se explica? Fugirá de vós, vai fugir de você a natureza? A natureza não foge, ela está no homem. A Bíblia manda matar a natureza. A natureza, você pega Romanos capítulo 8 e 13. Se viver segundo a carne, isso é a natureza, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então viverei. Já em Colossenses 3, versículo de número 5. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza não está relacionada ao diabo. A natureza está relacionada ao homem, ao ser humano, na sua vontade própria. E essa vontade própria tem que morrer para que a vontade de Deus, apenas a vontade de Deus, seja feita, seja realizada, seja feita e assim por diante. Então veja, eles estão dizendo que na cruz Jesus matou o diabo, acabou com o diabo, lá na cruz. Matou o diabo. Jesus não matou o diabo na cruz. Até porque diabo não morre. Satanás é um espírito, o espírito não morre. Não morre. As escrituras dizem que o espírito não morre. Que morre é a matéria humana, o espírito não morre. Então, o que as escrituras falam em relação a isso? Jesus, ele venceu as obras do diabo. Diz a Bíblia que ele se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. As obras da carne é uma coisa. Destruir o diabo, matar o diabo é outra. O diabo não morre. Vídeo do Apocalipse, você estuda aí o 7, 8. Satanás no lago de fogo vai viver atormentado por toda a eternidade. Ou seja, não morre. Jesus disse que o homem que morre pecado, no inferno, o bicho não morre. O fogo não se apaga, nem o verme morre. Então não morre. E eu passei por uma experiência tremenda. Jesus me levou a um local e eu acredito que ali era um inferno. As pessoas estavam completamente queimadas. Totalmente queimadas. Não havia cabelo nas pessoas, totalmente queimada. Tinha uma pessoa com fogo nessa área aqui. As braseiras de fogo dentro da pessoa e a pessoa viva, não morre. Eu vi. Eu tive a oportunidade de ver. Jesus me mostrou. Então, no inferno, as pessoas não morrem. Então, o espírito não morre. Então, este é o nosso assunto aqui nesse vídeo. Você que aderiu, você que ouviu um pregador que prega bonito aqui nas redes sociais, pregador da graça, afirmando que não existe diabo, fuja do tal. Fuja do tal falso profeta, do tal enganador, porque não existe uma coisa que agrade mais ao diabo do que aparecer alguém dizendo que ele não existe. Satanás, ele quer se manter camuflado. Lembra do que eu li aqui? Quando os discípulos voltaram com alegria e disseram, Senhor, no teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus agora, cheio de alegria, diz, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas do sábio. Que coisas? Essa que nós estamos mencionando. Os saduceus não criam em nada disso. E os fariseus nunca viram uma pessoa caída por terra, endemoniada, em todo o ministério deles.
Mas quando Jesus Cristo apareceu pregando a palavra no templo, logo manifestou os demônios das pessoas, caía por terra. Você pega o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver aí o Filipe. Aonde passava era a multidão de pessoas caídas por terra, endemoniadas. Então existe um pregador da graça aqui nas redes sociais dizendo que o gadareno era esquizofrênico, aquilo era uma esquizofrenia nele. Não era demônio, não existe demônio. E o que mais me espanta é a multidão de pessoas seguindo um falso profeta desse. Esse falso profeta prega dizendo que não existe inferno, prega dizendo que não existe arrebatamento, porque Jesus Cristo já veio nos anos 70, prega dizendo que não existe ceia, que não existe batismo em água. Irmão, é um verdadeiro demônio com a Bíblia na mão. É o diabo com a Bíblia na mão. Então eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo para os irmãos saber que quando você estiver passando dessa vida para outra, você que passou o tempo todo negando essa realidade, você vai ver a realidade quando você estiver morrendo, passando dessa vida para outra. É terrível. No ano de 1980, eu passei por quase morte. Aliás, eu morri. Na noite que eu confessei Jesus como meu Salvador, eu morri. Satanás se apresentou-se a mim, transformado em uma cobra, que eu cabia dentro da boca da cobra. Veio até onde eu estava. Eu morri naquele momento, não podia falar, não podia fazer nada. Podia mexer com as pernas, eu morri com os olhos abertos. Mas o meu espírito estava dentro de mim vivo, na minha mente, na minha consciência. E eu ouvi aquele grito. O Senhor Jesus Cristo gritou, falou comigo e disse: clamo meu sangue. Então eu comecei a gritar: o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. E naquele momento, a cobra foi desenrolando da casa que nós estávamos e foi desaparecendo, até que eu fiquei livre do poder de Satanás. E aparece alguém aqui nas redes sociais dizendo que não existe. Eu vi. Então, quando você estiver passando dessa vida para outra, você que prega dizendo que não existe diabo, o desespero na sua vida é terrível. Porque você passou o tempo todo da sua vida pregando e defendendo Satanás, ocultando Satanás. Quando o Senhor Jesus se alegrou pelo discípulo ver, pelo discípulo expulsar aquilo que está oculto da humanidade, mas revelado às criancinhas. Se você prega ocultando tal coisa, você não é mais nem menos do que um servo de Satanás com a Bíblia na mão. Então quero deixar aqui nesse vídeo para meus irmãos e irmãs ter um cuidado muito grande. Todos os pregadores da graça que você estiver ouvindo, veja o que ele fala. Se eles pregar contra batismo em água, contra a ceia, contra a realidade dos demônios, contra a realidade do inferno, contra a realidade do batismo, aliás, do arrebatamento, delete do seu computador, do seu celular, dê as costas para o tal endemoniado. São homens a serviço de Satanás. Na segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, Paulo diz que eles são fraudulentos. Os ministros de Satanás são fraudulentos. Eles fraudam a verdade. Onde você viu Paulo pregando contra a ceia? Em nenhum canto da Bíblia. Onde você viu Paulo pregando contra o batismo em água? Não tem. Onde você viu Paulo pregando dizendo que não existe demônio? Não tem. Onde você viu Paulo pregando dizendo que não existe arrebatamento? Não tem.
É exatamente o que eles pregam. Então, eles falam aquilo que as Escrituras não diz. De um lado, eles mostram uma Bíblia para enganar as pessoas. Uma verdade, uma determinada verdade, entre aspas, para entronizar na sua vida o que eu falei para vocês a princípio, o ateísmo. Quando você não acredita na existência das trevas, dos demônios, é a mesma coisa de você não acreditar na luz. Porque se não existe as trevas, se não existe demônios, espíritos imundos, anjos caídos, então não existe anjo do bem. Se não existe o pecado, então não existe santidade. Se não existe as trevas, então não existe luz. Então, muito cuidado com esses pregadores a serviço de Satanás com a Bíblia na mão, se denominando pregadores da graça. Esta é uma advertência, irmãos, para a sua salvação. Cuidado, fuja dos tais. Fuja dos tais antes da sua morte. Porque se você morrer, se você descer à sepultura, pregando e dizendo que não existe demônio, que não existe mais pecado, que não existe arrebatamento, que Jesus Cristo veio e não vem mais, você está indo para o inferno. E quando você chegar lá, o desespero na sua vida é assustador. É assustador. Aonde o imaginário não consegue imaginar. Então, quero deixar aqui, nesses 20 e poucos minutos, essa advertência para você, meu irmão, minha irmã. E fique na paz do Senhor Jesus e divulgue.